Fala máquina, mais um dia aqui, estamos na nossa sequência de vídeos sobre as atualizações do ATLS. Tá? Eu falei já do XABCDE, do ATLS rasgando os seus livros antigos e jogando o ABCDE fora. Tá? Se você não viu, veja. E hoje um outro conceito para mudar a sua cabeça, que é não entube na letra A. Como assim? Vamos ver depois da vinheta. Como assim, Lucas? Não entuba na letra A? Mas não é ABCDE, eu não posso fazer minha intubação em qualquer momento da avaliação. Se o paciente não mantém via aérea, intubo na letra A. Se o paciente não está ventilando bem, por algum motivo, uma contusão pulmonar, um pneumotórax, hemotórax que eu estou resolvendo na letra B, eu não intubo na letra B, dependendo do caso. Se o paciente na letra C está com comprometimento, rebaixamento de consciência, eu não intubo na C. Na D, o paciente com Glasgow de 3, num TCE grave, eu não intubo na letra C, mas na letra D, perdão. E como assim? Como que eu faço, então? Mas eu aprendi que era em qualquer momento, e agora você vai falar que eu não vou entubar na letra A mais? Que o ATLS não preconiza isso mais? Não é bem assim. O que acontece, e o que eu percebi, né, eu trabalho com trauma no hospital de trauma desde o meio do ano passado, num concurso aqui da região, num hospital que é referência de trauma. E o que a gente percebe é um atendimento um pouco diferente do preconizado pelo ATLS. Então o ATLS é muito bom para aquela pessoa que está no interior, que está atendendo sozinho, igual a gente falou no vídeo passado. Mas quando você tem um pouco mais de recurso, você tem um atendimento um pouco diferenciado. E essa atualização do ATLS, de colocar a ressuscitação no paciente antes da intubação, que é um conceito que o pessoal chamava de CAB. Então o pessoal falava do XABCDE, aí o pessoal falava do CABCDE, né, jogava o C na frente, depois voltando para ele novamente. É um conceito que fala mais de forma sincronizada com o que nós tínhamos no atendimento do centro de trauma. Mas o que é isso? Por que eu vou fazer isso antes? Por conta do seguinte: você já deve ter percebido, se você já trabalhou, se você já teve alguma intubação, se você já esteve no internato, na faculdade, próximo de alguma situação, que em geral, após o procedimento, a depender das drogas, a depender do estado hemodinâmico do paciente, a depender do que foi feito e do estado dele, você vai ter uma hipotensão após o procedimento. Tá? Você usa relaxantes musculares, diminui o tônus, você aumenta ali a perda de volume para os tecidos, você aumenta um pouco o terceiro espaço por diminuição de pós-carga. Então o coração ali do paciente já estava um pouco debilitado, agora ele tem menos volume para jogar para frente, aquele paciente piora ainda mais o seu componente hemodinâmico. E aí você entubou na letra A, e os seus problemas do C não estão nem tratados ainda, seu problema do B às vezes nem está tratado e você já entubou o paciente e ele piora mais ainda. Então o que a gente percebeu é isso, que apesar do ATLS tratar letra após letra, então enquanto você não resolver a letra A, você não passa para a letra B. Enquanto eu não resolver a letra B, eu não passo para a letra C, mas a gente sabe que não é assim. Se você decidiu entubar na letra A, até você pegar o carrinho, pegar o seu tubo, montar o ventilador, às vezes o ventilador não está na sala que você está, você tem que transportar esse paciente para uma outra sala, você tem um período de tempo, tá? Não é o mundo ideal que você não tem tempo entre um lugar e outro. Então, o que ele diz? Se o seu paciente está hipotenso, se o seu paciente está instável hemodinamicamente, você deve, se possível, postergar um pouco a intubação orotraqueal. Porque esse paciente, ao fazer suas drogas, ao relaxante, ao processo da intubação, naquele tempo despendido ali, ele pode instabilizar mais ainda, e instabilizar mais no paciente já instável leva parada cardiorrespiratória, né? Parada cardíaca. E aí você vai ter que fazer na sequência uma intubação e a condução de uma PCR. E aí aquele paciente que estava ali instável, com alguns problemas, você, além de perder toda a continuidade desse tratamento, já tem uma complicação para ser tratada, sendo que você nem fez sua avaliação inicial total. Então isso que acontece. Estou com o paciente, está instável, ele aguenta esperar um pouco para a intubação? É um paciente que está às vezes desaturando um pouco, mas eu consigo botar ele numa máscara de alto fluxo a 12, 15 litros, não reinalante, com reservatório, que vai subir a oxigenação dele para próximo de 100% e me dá um pouquinho de tempo? Vamos fazer isso. Consigo correr um cristalóide para fazer uma expansão volêmica ali até 1000 ml, não mais do que isso, para não aumentar tanto a pressão e aquele sangramento voltar a sangrar, ou para não diluir os fatores de coagulação do paciente e aí novamente ter uma piora do sangramento? Consigo? Vamos fazer. É um trauma contuso? É sim, está com menos de 3 horas, ok, vamos fazer um transamin, vamos fazer as condutas iniciais ali primeiro. Tem o sangue, traz um sangue, reserva o sangue, faz uma tipagem, e aí
Depois que você já resolveu esse C, que o paciente agora já tem um pulso radial melhor, o paciente está com uma pressão que estava mais inaudível, começa a ser audível, você já consegue medir, saturação melhorou porque a parte hemodinâmica dele melhorou, então a perfusão pulmonar para oxigenar o sangue também melhorou, agora ele aguenta as medicações, ainda mantém a indicação de intubação, posso fazer a nossa intubação orotraqueal. Tá? Outra coisa que era muito feita já, né, estourou na internet, nas páginas médicas recentemente, é a push dose de adrenalina. Então, se você vai intubar, o paciente está instável, você pode fazer aquele push dose ali da adrenalina para intubação, tá? Para manter esse componente hemodinâmico mais alto e o paciente não ter a parada logo após a intubação. Para te dar um tempo de, após fazer o procedimento, colocar o tubo orotraqueal, você ter tempo para ressuscitar a parte hemodinâmica do paciente. Isso não quer dizer que você não vá intubar, às vezes, no primeiro momento. O paciente tem ali, por exemplo, uma queimadura grave de via aérea, que você vê que já tem um edema de glote importante, você não vai querer, primeiro eu tenho que fazer o componente hemodinâmico do paciente. Não. Agora eu preciso da via aérea. Porque essa via aérea, se eu não intubar agora, ela vai virar uma via aérea cirúrgica depois. Eu não vou conseguir, não vou ter acesso nenhum mais à minha traqueia. Não quer dizer que naquele momento eu já não posso ter perdido. Tá? O edema é muito importante, às vezes você não consegue intubar, mas você parte para a intubação. Se ele teve a PCR depois, foi um acontecimento, não dá para evitar. Mas em pacientes que possam ser evitados, esse conceito, ter na sua cabeça essa hipótese de ressuscitar o paciente antes de fazer a intubação, deve ficar guardado com você. É uma atualização que vai sair no final do ano e é algo que a gente já vinha fazendo no serviço de trauma, já era algo discutido há um bom tempo, né? Inclusive na questão de trocar as ordens das letras para o C a B. Tá gostando dessa série? Curte, compartilha com os colegas. Se você tiver qualquer dúvida sobre a atualização do ATLS, manda também aqui nos comentários, podem comentar, manda pra gente no nosso Instagram, pode mandar no meu pessoal também, a gente tenta responder qualquer dúvida por lá e qualquer coisa a gente grava no final dessa série, se for interessante para vocês, a resposta de dúvidas de vocês sobre essas atualizações do ATLS e sobre o atendimento do ATLS em si. Tá bom? Então, máquina, até o próximo vídeo. Vejo vocês aqui e não percam.